Oi gente, tudo bom com vocês? Como havia prometido, eu vou fazer então uma série com relação ao propósito de vida, a missão de vida, vinculando então a astrologia. Eu queria só dizer que tudo que eu passo aqui para vocês é a minha percepção, então ela é possível a erros. E realmente deve ter erros, né? Porque a gente está aqui aprendendo. Então, eu passo isso para vocês. Eu espero, então, que daqui para frente, cada vez mais eu possa rever, né, tanto os meus vídeos e assim trazer mais um conteúdo um pouco mais lapidado para vocês, como também para mim. Também queria dizer para vocês que esse é só uma pincelada, não tem como eu falar o propósito de vida de cada um, porque, gente, cada mapa astral, gente, ele é diferente. Você pode nascer com o Sol em Câncer, a outra pessoa também pode nascer com o Sol em Câncer, mas de acordo com a posição, de acordo com os outros planetas, de acordo com os graus, né, da cúspide das casas, isso tudo muda. Então, o que eu tô passando para vocês é só uma pincelada, não tem como eu me aprofundar, porque cada mapa é diferente. Então, eu estou falando da astrologia num geral, mas que através desse vídeo possa despertar a curiosidade de você e que você possa estudar então o teu mapa astral com mais afinco, aí você pode descobrir cada vez mais, né, o teu propósito de vida, a tua vocação e tua missão. Então eu quero começar falando desse vídeo, falando assim, que a gente tem que entender que existem dois planetas e um setor do nosso mapa que ele é importantíssimo para que eu possa então descobrir, né, o meu propósito de vida, a minha vocação de vida. Que é o que? O ascendente, casa 1, Sol e Lua. Sol e Lua, gente, eles são conhecidos como os planetas duais. O Sol representando, então, o ego ativo, o ego superior, o espírito. E a Lua representando o meu ego passivo, a alma, né, a mãe. Né? Então, se o Sol é o pai, a Lua é a mãe. São representados assim. E o ascendente, ele é relacionado com o quê? Com a minha casca, com a minha aparência, né? Com a persona, com a personalidade que as pessoas vão me ver e, consequentemente, também no primeiro início é como eu vou enxergar o mundo. Então, esse ascendente é o tema deste vídeo, que eu irei fazer alguns vídeos, não sei quantos eu vou fazer, né? Eu deixo muito a inspiração e a intuição guiar, para que a gente também não possa limitar os conteúdos, né? Então a gente vai falar basicamente deste vídeo sobre a importância do ascendente. Se você não compreender que o ascendente ele é tão importante quanto a casa 10, porque muitas pessoas relacionam a missão de vida com a casa 10, que não está errado, mas que se eu não conseguir compreender que para eu ter uma casa 10 super bem destravada, super bem, como é que eu posso dizer, realizada, eu tenho que primeiro entender, então, a minha casa 1, que é o meu ascendente. Se eu não trabalho esse ascendente, eu não chego na minha casa 10. A casa 10, como eu sempre falo, vocês podem colocar aí no Google o símbolo de Capricórnio, né? Vai aparecer um animal para vocês, né? O caprino, que ele tá o quê? Ele tá em cima da montanha olhando, né? Ele é super... Vocês reparam como ele é rígido? A gente fala muito de Capricórnio que ele é uma postura rígida, né? Uma postura muito séria, né? A seriedade. Mas ele tá em cima da... Eu tô representando aqui, tá, gente? Então, ele tá em cima de uma montanha e ele olha pra cima. Então, ou seja, é o máximo que a gente pode chegar, que tá relacionada também com a questão que eu sempre falo do meu chakra coronal. Então, ou seja, o máximo de envergadura, né, de verticalização que eu posso chegar na minha vida. Que aí depois na minha casa 11 eu tô compartilhando com as pessoas, né, esse máximo que eu chego, que é o máximo que eu posso chegar, gente, né, nessa questão da reputação social. E aí na casa 11 a gente compartilha com as pessoas, e aí na casa 12 a gente volta, começa a voltar de novo para o quê? Para o todo. Então eu sempre vou falar com relação a isso. A astrologia que eu abordo para vocês é uma astrologia que eu misturo as leis herméticas, as questões do esoterismo, e é uma astrologia transcendental. Então assim, eu não fico muito presa às questões das técnicas muito relacionadas com a astrologia tradicional, porque a gente, técnica, analítico,
É uma coisa importante? Óbvio que é importante, mas se eu não tiver uma flexibilidade, se eu não tiver uma percepção além daqueles traços analíticos, eu vou ficar uma pessoa muito, às vezes meio neurótica. Por exemplo, assim, porque agora o sol tá nesse negócio, eu não posso fazer nada agora. Aí a pessoa fica parada. E não é assim muito bem que funcionam as coisas. Então, assim, é como você lida, né? Como é que você vai conseguir lidar com os trânsitos. É esta a grande sacada da astrologia. Então, vamos lá. Vamos falar do ascendente, que ele é muito importante. Lembrando, gente, eu vou retomar, que é muito importante o ascendente, o sol e a minha lua nesse meu primeiro momento. Então, eu vou começar então falando assim que existem então as 12 casas astrológicas, né? Eu falei já pra vocês que a gente não tem 12 signos. O que a gente tem são 6 signos polarizados. Marcela, como assim? Então, eu vou me basear numa lei hermética chamada lei da polaridade, da lei da dualidade, que também é a mesma coisa, porque, exemplo, se existe um polo positivo, eu vou ter um polo negativo. E uma coisa super bem representada com isso, que vocês podem ver, é o que? É o Tao, é o taoísmo. Como é que é a figura do Tao, Marcela? É um círculo, lembra a mandala astrológica. A gente tem, então, uma parte preta, com um buraquinho, um círculo pequeno branco, e uma parte branca com um círculo pequenininho preto. Ele é muito relacionado ao signo de peixes, né? E aí ele lembra então o que? A polaridade. E essa polaridade, você vê na figura, na imagem, ela está em equilíbrio. Então o que a gente tem que fazer é equilibrar. Equilibrar quem, Marcela? Equilibrar o meu sol e a minha lua, para que eu possa então ascender cada vez mais esse ascendente, que é muito importante. Então a gente tem as 12 casas. A primeira casa, por que ela é importante? E porque às vezes eu vejo muitas pessoas que não dão muito enfoque nisso. Primeiro porque ela é a energia de fogo, ela é a energia cardinal. Energia cardinal é uma energia de fogo. Isso quer dizer o quê? Energia cardinal, gente, é a iniciação, é a minha iniciativa, é a minha força de vontade, né? De eu ter o quê? Coragem para seguir, coragem para botar um pé à frente. E como energia de fogo, que é a coisa mais energética que fogo. O fogo, se você pega um papel e você queima, o que ele faz? Ele queima. E com muita iniciativa, com muita coragem. Né? Ele não fica assim, não, só vou queimar meio. Né? Ele queima tudo. Acabou. Então, ou seja, energia de fogo, uma energia de vitalidade, uma energia de propulsão. Quando a gente pega um carro, mais um outro exemplo para você, se eu não tiver uma energia que vai me fazer com que esse carro ande, ele não anda. E é o que acontece quando a gente coloca, né, os combustíveis dentro do carro? Acontece um processo de combustão, isso me gera um calor, né, fogo, calor, luz também está relacionado ao elemento fogo, me gerando um calor. Então o que acontece? Pela própria questão, né, das leis de Newton, então o que acontece? Uma mecânica e aquilo faz com que o meu carro ande. Então por isso que o ascendente ele é muito importante. A primeira coisa que você tem que estudar muito bem no teu mapa é o teu ascendente. Então é o que? É a energia que Deus nos dá. Então Áries, né, que é a casa 1, está relacionada à casa 1, e Marte rege a casa 1, rege Áries, ele está muito relacionado com aquela coisa muito impulsiva, né? Aquela coisa muito assim, a pessoa é impulsiva demais. Por quê? Porque é a energia que nos dá vida e ela tem que ser impulsiva mesmo, né? Então uma pessoa que ela tem muito elemento, esse Áries, como esse Marte está muito enfatizado no teu mapa, é uma pessoa que ela sai fazendo. Às vezes ela não pensa, mas ela faz. É importante isso? Eu acho que é muito importante, porque o que eu mais vejo é as pessoas assim, pensa bem, mas não tem essa energia de propulsão, não tem essa energia de combustão, não vai. Então assim, vai fazendo mesmo. No começo da vida você vai fazer muitos erros, mas no final você vai acertando. Conforme a maturidade, a gente vai então canalizando melhor essa energia de Áries, né? Essa energia marciana. E a gente sempre tem que lembrar o que Marte é relacionado ao deus da guerra, é relacionado aos marcianos, é relacionado aos guerreiros. Então você tem que ser um guerreiro na tua vida. E como é que eu começo a ser um guerreiro? A partir do momento que eu acordo da minha cama.
Então, a partir do momento que eu acordo, eu tenho que acionar essa energia marciana. E tudo vai depender, então, dos planetas que estão nessa casa 1, qual é o signo, se ele está fazendo oposições, se ele está fazendo trígono, como é que está relacionado. Eu não vou entrar em profundidade, porque senão eu vou ter que falar um mapa astral da humanidade toda, né? Porque há infinitas possibilidades. Mas eu vou dar uma pincelada para vocês aqui. Então vamos lá. Você precisa ter sempre a iniciativa. Se eu não tiver iniciativa, que é basicamente a minha casa 1, eu não vou conseguir nada na vida. E eu principalmente, vamos lá agora fazendo aqui, eu não tenho aquelas coisas que nem tem nos programas, né? Aqui é o planeta e tal, mas vamos representar aqui. Então, entra energia de fogo. Lembra sempre, Fiat Lux, se faça luz, então se faz luz, certo? Porque luz está relacionado com fogo. Se depois eu não consigo pegar essa energia muito bem acionada, olha isso que eu estou falando para vocês, que vai ser importante para que vocês possam compreender. Se eu não tenho essa energia muito bem acionada, vocês concordam comigo que sem vitalidade, sem energia, a gente não consegue caminhar? Né? Então assim, se eu já acordo cansado, provavelmente no meio da tarde eu vou estar sem energia e eu não vou conseguir concretizar e fazer todos os meus projetos acontecerem. Ou seja, projetos acontecerem, o que é? Energia que vai, energia que vem, energia que vai, energia que vem. Então, entrou energia cardinal, energia de fogo, energia de Áries, energia de Marte. Se eu não ativar muito bem essa casa, consequentemente a minha casa 2, que é a minha casa relacionada ao meu material, ele já começa a ficar meio bamba, as pernas bamba. Então, ou seja, eu já começo a travar o meu mapa. Porque se eu não tiver uma estabilidade, uma segurança da minha casa 2, consequentemente, a minha casa 3, que está relacionada ao meu intelecto, a minha comunicação já começa a falhar. Porque uma pessoa segura, uma pessoa que consegue se expressar através da comunicação, através da escrita, é uma pessoa que ela já tem, então, essas duas casas já bem estabilizadas. Já tem essas duas casas com bastante energia, porque a energia ela vai circulando, né, pelo mapa astral. Consequentemente, depois, a minha casa mais kármica do mapa astral e a minha casa mais densa de energias é a minha casa 4, é a casa da família, é a casa está relacionada ao passado, né? Por isso que é o fundo do céu, está relacionado ao passado. Então, se eu já não consigo ter energia aqui na minha casa 1 bem trabalhada, minha casa 2 já começa a ficar minha bamba, minha casa 3 eu já não consigo ter comunicação, né? Porque eu não consigo falar aquilo, eu não consigo ter segurança de falar tudo que vem do meu impulso, e isso está relacionado com o signo que está lá no ascendente. Depois eu vou dar uma pincelada disso pra vocês. Aí, consequentemente, gente, na minha casa 4, putz, como é que eu sempre falo? Jesus, né? Jesus Maria, vai ser o quê? Um pega pra capar e uma dependência emocional, familiar tremenda. Por quê? Porque só eu não consegui trabalhar o que é minha casa 1. Então, assim, se você não consegue trabalhar, se você não tá conseguindo lidar com as questões da tua família, da tua casa 4, onde é que você tem que voltar? Casa 1. Veja a tua casa 1. Se você está trabalhando bem a tua casa 1, a tua iniciação, a tua coragem, o teu impulso, a tua própria sobrevivência que está relacionada à casa 1, então eu vou trabalhando a casa 2, a casa 3, a casa 4. Então, se eu não trabalho bem essas 4 casas, provavelmente você vai ter assim 30 anos, 35 anos, 40 anos e você ainda está morando na casa dos pais. Sabe aquela coisa? Porque eu não consigo ter coragem para que eu possa trazer o meu próprio dinheiro, os meus próprios bens. Consequentemente, eu não consigo falar e expressar tudo aquilo que vem de ânsia dentro de mim, porque a casa 1, como ele é o fogo, ele está relacionado ao espírito, então a vontade para colocar para fora, né? E aí, consequentemente, na minha casa 4, então eu vou ficar onde? Eu vou ficar presa, eu vou ficar dentro de casa, eu vou ficar debaixo do ninho e debaixo principalmente das crenças familiares. Então, assim, toma muito cuidado, né? Então, essas primeiras 4 casas que eu coloquei para vocês são as casas elementares, então são assim, é o primeiro conjunto dos 4 elementos. Se eu não trabalho bem esses 4 elementos, gente, esse meu primeiro quadrante que a gente fala, você não vai nunca chegar na tua casa 10. Que a tua casa 10 é o propósito, né? Aonde você tem que chegar. Então você não tem energia, porque a energia toda está sendo o quê? Perdida nessas 4 primeiras casas. Então eu vou falar um pouquinho de como mais ou menos você, dependendo do signo que tá, mas lembrando, se você tem planetas lá,
Se você tem nó do norte lá, se você tem um Marte na casa 1, ele está te pedindo o quê? Para que você seja realmente iniciador da tua própria vida, que você possa ter o quê? Pernas próprias, andar com as próprias pernas. A única função, gente, que a gente tem nesse planeta, eu sempre falo isso, é nos autoconhecer e a gente ser luz própria, né? E a gente ser luz própria. E a luz própria, qual é o melhor lugar pra gente ser luz? Ser sol, vai, se a gente for pensar. É o quê? É na casa 10. Porque vai iluminar tudo. Se eu ser um sol na casa 4, eu não vou conseguir iluminar todo o meu mapa astral. Então a melhor coisa que a gente tem que ter, o quê? É o sol, a luz própria tem que estar na casa 10. Por isso que eu tô fazendo todo esse caminhar aí com vocês. Então vamos lá. Você tem que ter desejo, o desejo tem que vir interno, né? O desejo a gente pode falar que é uma vontade destronada, mas não tem problema, você tem que colocar o impulso para fora, né? Movimentar aí o maquinário, né? O seu maquinário, o seu corpo. Então vamos lá, você que nasce com ascendente em Áries, como é que eu tenho que lidar com a minha vida? Gente, pessoa que já nasce com ascendente em Áries, se ela não tá com nenhum mau aspecto no mapa, ela já vai ter a iniciativa dela, é o alto valor, é a própria individualidade, né? É a valorização através da ação. Então você tem que ser uma pessoa que na hora que você levanta, você já vai ter que assim, uau! Canalizar isso já para que você possa começar a movimentar. E aí, dependendo da tua segunda casa, terceira casa, você vai, então, traduzindo isso, né, para que você possa destravar a energia do seu mapa. Pessoa que nasce, então, com ascendente em touro, uma pessoa que nasce em ascendente em touro, ela vai ter que iniciar todos os seus projetos, né, gente, sempre desde quando você acorda, né, não vou ficar repetindo isso, mas coloque isso na cabeça de vocês. Através do afeto, através da tua segurança, através do teu valor próprio. Então você tem que, então, sabe o que é interessante? Na hora que eu acordo, eu tenho que cuidar de mim, né? Porque Libra, Vênus rege touro, então eu tenho que cuidar do meu corpo, é bom fazer uma atividade física, é interessante eu ser afetuoso comigo mesmo. Então todos os meus projetos, ele tem que estar vinculado à energia taurina, para que eu possa, o quê? Destravar o meu mapa. Você que nasce com ascendente em Gêmeos, você tem que então utilizar o quê? O intelecto, o raciocínio, né? Principalmente através da comunicação e da escrita. Então, se você tem um ascendente em Gêmeos, você não fala muito, se você não é uma pessoa que busca, é um curioso, é interessante isso, tem que ser curioso mesmo, você tem que colocar essa curiosidade para fora, tem que ver aí quais elementos estão no teu mapa. Mas se você não tem nenhum elemento mal aspectado, então comece a estudar, comece a praticar a comunicação, sabe? Isso é muito interessante para que você comece então a destravar o teu mapa. Pessoa que nasce então com ascendente em Câncer, vai ser através do que? Da proteção, da família, dos sentimentos. Então, como é que eu vou lidar? Como é que eu inicio os meus projetos? Através da minha sensibilidade, principalmente uma sensibilidade materna, uma sensibilidade nutritiva, né? Então, você tem que começar, então, a acionar esse tipo de energia para você. Pessoa que nasce, então, com ascendente em Leão, é muito importante. Uma pessoa que nasce com ascendente em Leão é exposição, né? Porque Leão é um signo positivo, é um signo masculino, é um signo do elemento fogo também. Então é através da tua criação, é através da tua ação criativa. Então, assim, uma pessoa que tem ascendente em Leão e não gosta de se expor, gente, aí vai ser muito difícil, porque a própria exposição, né, tá o que? Alimentando esse seu ascendente em Leão. Vamos lá, energia agora de Virgem. Então você tem que iniciar todos os seus projetos desde quando você acorda, através do que? Da tua organização, através da tua saúde. Então você tem que ter uma metodologia, você tem que ser disciplinado, sim. Uma pessoa que tem um ascendente em Virgem, gente, e uma utilidade, né? Uma pessoa que tem ascendente em Virgem e assim é totalmente desorganizada, cara, você só vai ficar mais desorganizado, você não vai conseguir chegar, então, no topo da montanha, que é a tua casa 10. Então, vamos lá, ascendente em Libra, também a gente tá falando de afetos, de relações, então, como é que eu tenho que lidar na minha vida? Você tem que ser, o quê? Um diplomata, você tem que ser, o quê? Uma pessoa harmonizadora, uma pessoa conciliadora em tudo o que você faz, em todas as suas ações, em todas as suas iniciações, você tem que ser essa pessoa diplomata. Também é a mesma coisa, gente. Tem que cuidar do corpo, tem que trazer essa beleza venusiana. Então, se você
tem um ascendente em Libra, eu tenho um ascendente em Touro e não trabalha a sua beleza externa, não precisa ser aquela coisa extravagante, sabe? Mas, gente, um simples fato de você lavar o cabelo, escovar um cabelo, passar um batom, né? Tô falando pra mulher, você homem, cortar as unhas já é um sinônimo de beleza, né? Cortar as unhas já é o máximo. Escovar os dentes, né? Já começa então a colocar essa ação venusiana aí pra começar a rodar e destravar o teu mapa. Depois a gente tem a energia de escorpião. Energia de escorpião, vamos lá. Energia de escorpião no ascendente pode ser um pouco tanto complexo, porque ele vai ter que iniciar, a sua ação vai ter que ser através da transformação. Tudo que você fizer vai ter que ser transformador e regenerador na tua vida. Não tem como escapar. Então as pessoas elas vão olhar para você, lembra? É a persona, é a máscara que eu olho como uma pessoa transformadora e uma pessoa regeneradora. Então não vai ter que meio... E principalmente vai ser através do que? Das tuas emoções. Vamos lá em Sagitário agora, falando dos 4 últimos elementos mais refinados, que são relacionados às energias universais, né? Então o Sagitário você vai ter que ser o quê? Essa coisa livre, essa coisa de fogo, mas de uma maneira um pouco mais filosofal, de uma maneira um pouco mais direcionada, um pouco mais assertiva, né? Então, assim, é interessante você estudar, você ter conhecimentos profundados. Então, as suas ações têm que ser baseadas nisso. Então, baseadas também na leveza e na liberdade desse signo que eu gosto muito, né? Eu comecei a aterrar um pouco essa energia aí na minha vida. Depois vem o signo de Capricórnio, então você que tem o ascendente em Capricórnio, você tem que ter disciplina, mais do que Virgem. Tem que ter perseverança, você tem que ter, como é que eu posso dizer? Você tem que ter a responsabilidade. Então, vamos dizer, uma pessoa que ela não consegue iniciar o seu dia através das suas ações de uma maneira responsável, se você tem esse ascendente em Capricórnio, né? O seu dia todo ele vai ser um dia muito que você vai perder energia, que você não vai conseguir concretizar nada no seu final do seu dia, né? Porque um dia, gente, ele é o resultado, ele é a mesma coisa de uma vida toda. Então, se eu não consigo fazer todos os meus dias começando com a energia do meu ascendente muito bem desenvolvida, eu não vou conseguir no final da minha vida, como no final do meu dia, concretizar e chegar na minha casa 10. Aquário! O aquário, gente, você tem que iniciar suas ações através sempre de questões progressistas, então você tem que ser uma pessoa aí que tenha ideias progressistas, criativas também, relacionadas ao leão, mas você tem que ser excêntrico, você tem que ser aquela pessoa diferentona mesmo, essa coisa urana, sabe? Urana não existe. Essa coisa meio uraniana, essa coisa diferente e humanitária. Então todas as suas ações têm que estar vinculadas a essa energia. E por último, então, a gente fecha com o signo de Peixes. Peixes, para uma pessoa que tem um ascendente em Peixes, pode ser um pouco difícil, porque é uma água lastradora, é uma água volátil, é uma água nebulosa, né? Então, como é que você inicia todas as suas ações? Você tem que iniciar todas as suas ações através do que? Da fé, do otimismo, da devoção, do amor. Então, você tem que acordar no seu dia já o que? Na fé, no otimismo. É fácil? Não é fácil. Por isso que a gente tem que, ao máximo, começar a trabalhar essa casa 1. Se eu não trabalho essa minha casa 1 e o signo que está nessa casa, e assim, se você tem planetas, se você tem que ver também onde está teu Marte no mapa, né, para te ajudar aí a gente fala que tem um dispositor, né, para que ele possa mandar energia aí pro teu mapa. É muito difícil a gente destravar as energias, então você não vai ter uma comunicação muito boa, você não vai ter relações familiares muito boa, a tua própria criação, casa 5, não vai ser muito boa, também com relação ao teu próprio trabalho, as relações, ou seja, você vê como uma coisa vai puxando a outra. Então, basicamente, eu queria falar isso nesse vídeo para vocês. Então, vamos trabalhar o ascendente muito bem, a casa 1, e foquem, estudem muito bem essa sua casa 1, iniciem tudo que vocês forem fazer, né? O impulso de vocês tem que estar relacionado ao signo da casa 1. Eu quero agora comentar com vocês, né, compartilhar com vocês, que eu aqui em São Paulo estarei fazendo as vivências astrológicas
que é o que, Marcela? Vivência astrológica. Eu vou colocar todo esse meu conhecimento na prática. Eu vou mostrar para vocês a astrologia na prática, mostrar para vocês, muitas vezes a gente tem dificuldade de ver as casas, de ver as energias dos signos, então eu vou mostrar para vocês. Você que tem interesse, que você está aqui na cidade de São Paulo, coloca um e-mail aqui embaixo nos comentários, né? Provavelmente eu estarei fazendo isso todo domingo de manhã sim, gente, pra gente já começar já nessa coisa de sair da preguiça, né? Preguiça não dá para Marte não gosta de preguiça. A Marte vai lá e faz. Então, provavelmente todo domingo de manhã eu estarei fazendo as vivências astrológicas. Você não precisa saber astrologia, porque eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente observar no meu externo, né, os aspectos astrológicos. E o preço, gente, ele é um preço muito compatível aí com a maioria das pessoas. Então, se você quiser, escreve aqui pra mim. Você que é fora de São Paulo, você também quer estar e entender essa vivência, né, astrológica, eu vou também disponibilizar os vídeos online. Então, se você quer, escreve assim, sou fora de São Paulo, coloca o seu e-mail, né, que eu vou, então, mandar um e-mail para vocês, para que vocês possam, então, estar alinhados aí, se você quer entender isso de uma maneira um pouco mais prática e mais direcionada na tua vida, e que você possa viver as fluências dos astros, né, de uma maneira mais benéfica para todos vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né, tenha esclarecido algumas coisas para vocês, e que então os próximos vídeos eu vou falando um pouquinho das outras casas e também vou falando um pouquinho então do Sol e Lua, para que a gente possa então destravar e chegar nesse Casa 10 na nossa missão de vida, no nosso propósito de vida. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês. Fiquem em paz, fiquem com vocês e até mais. Tchau, tchau!